A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Luciana, tenho 28 anos. Sou mãe de 2 filhos lindos, José e Lúcio. Quero agradecer ao canal por me dar a oportunidade de contar o meu testemunho. Quero dizer que eu me divorciei do meu marido. E antes de me julgarem por eu ter feito isso, escutem até o final, pois foi Deus me mostrando que era isso que eu deveria fazer. Foi Deus me livrando de uma família de pecados, porque se não fosse a vontade de Deus, Ele não teria me mostrado o que me mostrou. Eu nasci em um lar cristão. Meus pais sempre foram muito rígidos com tudo em relação a mim. Era na escola, em casa, nas minhas amizades, tudo era acompanhado de perto. Na escola, sempre tinha que tirar notas boas. Uma nota média já era motivo para ficar de castigo, sem poder ver televisão ou sem poder sair do quarto. Minha mãe era muito exigente e meu pai também não era de passar a mão na cabeça. Eles sempre diziam que o nosso testemunho começava nos pequenos detalhes, e se eu não fosse excelente, então eu não estava dando bom testemunho. Em casa, tudo tinha que estar impecável, principalmente o meu quarto. Minha mãe passava o dedo no canto da cômoda para ver se eu tinha limpado direito. Os lençóis da cama tinham que estar bem esticados. As roupas passadas e dobradas do jeito dela. Nenhuma bagunça era tolerada. Se eu deixasse um caderno fora do lugar ou uma toalha em cima da cadeira, já era motivo para correção. E quando eu falo correção, não era só bronca, era joelho no milho e castigo de verdade. Mas o que mais marcava na nossa casa era que nenhuma imagem, nenhum objeto que pudesse parecer idolatria entrava ali. Nem presente de colega, se fosse de desenho ou figura de anjinho. Minha mãe jogava fora e depois ainda orava repreendendo. Ela é uma cristã fervorosa. Sempre foi. Toda noite a gente orava em família. Podia estar chovendo, podia estar doente, podia ter visita. A oração era sagrada. Ela colocava o véu na cabeça, mesmo em casa, e dizia que ali era o altar do lar. Ajoelhávamos todos na sala, cada um com sua almofadinha, e fazíamos as orações. Às vezes a oração demorava mais de meia hora. Eu era pequena e às vezes cansava, mas tinha que ficar firme, porque ela dizia que Deus estava ouvindo tudo. Na escola, por causa disso tudo, eu não tinha muitos amigos. Era sempre a menina isolada, a que não participava das festinhas, que não podia ir nas casas dos colegas. Eu era chamada de a crente, a nerd, e ficava a maior parte do tempo sozinha. Minha mãe dizia que era melhor assim, que era bom eu não me misturar, que os colegas que não eram cristãos estavam sendo usados pelo inimigo sem saber, que o mundo seduz as pessoas para o pecado com conversa bonita, com carisma, com brincadeiras, mas no fundo é tudo laço. E quanto mais longe do pecado a gente estiver, mais Deus se agrada. Então eu fui crescendo assim, com esse pensamento, bem sozinha. Na comum também não era muito diferente. Eu sempre fui quieta, reservada. As meninas da minha idade conversavam depois dos cultos, davam risada, às vezes marcavam de se encontrar, mas eu não podia participar. A gente saía direto da igreja para casa, não podia nem ficar no pátio. Minha mãe dizia que ali, depois do culto, começava o falatório, e que onde tem muito falatório tem pecado. Então, mesmo dentro da igreja, eu sentia que era diferente das outras irmãs. Elas se conheciam, riam juntas, se abraçavam, e eu só assistia de longe. Era sempre no meu canto, fazendo o que precisava e depois indo embora. Mas isso foi até certa idade, porque quando eu estava terminando o colégio, lá pelos meus 17 anos, minha mãe mudou o comportamento comigo. Ela começou a dizer que agora eu já era moça e que tinha chegado o tempo de cumprir minha missão com o Senhor, que era a hora de entender meu papel como mulher cristã, como serva de Deus. Eu fiquei confusa no começo, porque desde pequena ela dizia que eu tinha que estudar, que eu ia ser alguém, que eu precisava dar orgulho para a família. E eu tinha entendido que minha missão era estudar, me formar, ser médica, cuidar das pessoas. Eu amava estudar biologia, sempre falava disso, era o que eu queria. Mas ela me explicou que não, que a nossa missão como mulheres era muito maior do que uma profissão, que a medicina era uma coisa boa, mas que não era o principal, que o principal era gerar vidas, que Deus nos criou com essa missão, ser mãe, ter filhos, que filhos são a maior bênção de Deus para uma mulher, que quando uma mulher dá à luz, ela está cumprindo o propósito mais alto que uma serva pode ter,
e que eu precisava entender isso logo, que eu não podia viver com o pensamento do mundo, de querer carreira, independência, que o plano de Deus era família. Fiquei em silêncio ouvindo tudo, porque naquele momento eu percebi que o que eu queria talvez não fosse exatamente o que minha família esperava de mim. E ali, dentro do meu coração, começaram a nascer dúvidas que eu não sabia como resolver. Porque ao mesmo tempo que eu queria agradar meus pais e fazer a vontade de Deus, eu também sentia que ainda havia algo que eu precisava entender melhor. Mas ali eu vi uma barreira. Para ter filhos, eu teria que me casar, não é mesmo? Eu tinha que encontrar um marido bom, alguém que fosse cuidar de mim e me casar. Mas eu era muito tímida. Não sabia me socializar direito com ninguém. Como eu ia encontrar alguém que me amasse? Como eu ia encontrar alguém que me fizesse sua esposa? Eu orava para Deus pedindo ajuda para que me encontrasse um bom marido, para que eu tivesse filhos lindos e saudáveis. Mas também orava para que não me atrapalhasse a seguir um dos meus sonhos, que era a medicina, que eu tinha me apaixonado tanto no ensino médio, estudando sobre biologia. Aquela matéria me encantava. Eu pegava o livro e parecia que era outro mundo, outro universo se abrindo para mim. A forma que o corpo humano funcionava, o cuidado com a vida, as doenças e os tratamentos, tudo me fazia sentir como se Deus tivesse colocado aquilo no meu coração. E eu pedia com lágrimas que Ele me deixasse ser mãe, sim, mas também me deixasse salvar vidas com as minhas mãos, que me deixasse estudar sem perder a salvação, sem deixar de ser uma mulher segundo o coração dele. Foi nessa época que minha mãe me deixou mais solta. Não cobrava mais tanto as minhas notas, mas me cobrava para arrumar um marido. Dizia que o tempo estava passando, que eu já era moça, que não podia perder as oportunidades, que os melhores rapazes logo se casam e que eu ia acabar ficando para a titia. Aquilo me doía, porque eu sentia que ainda não era a hora. Eu não estava pronta. Não tinha encontrado ninguém que me fizesse sentir segura. Mas minha mãe era insistente. Papai, diferente dela, era mais calmo. Ele sempre dizia para eu pegar mais leve, que isso ia ser no tempo de Deus, que Deus estava tomando conta da minha vida e ia me preparar uma boa pessoa. Às vezes ele me via chorando em silêncio no meu quarto e entrava devagar, sentava do meu lado e dizia baixinho: Deus tem um plano, minha filha, não se apresse. A vontade dele é perfeita. E essas palavras me seguravam, me davam força para continuar esperando, mesmo com o coração angustiado. Minha mãe, que tinha muitas amigas dentro da comum, quase todas com filhos homens, vivia tentando me encaixar em algum encontro. Sempre dava um jeito de me apresentar para os filhos delas. Mas as nossas ideias nunca batiam, sabe? Parecia que nunca dava certo. Eu não pensava como eles, não tínhamos os mesmos interesses e quase não conseguíamos conversar. Os assuntos morriam em segundos. Eu tentava puxar conversa, mas eles não entendiam nada do que eu falava, não tinham paciência para ouvir sobre os meus estudos, sobre minhas ideias. Eu acho até que me achavam meio esquisita, porque eu não era tão bonita. Eu me achava comum, não chamava atenção como outras irmãs da minha idade, mas compensava na inteligência. Pelo menos era isso que eu pensava. Só que, infelizmente, para eles isso não adiantava muito. Eles queriam moças mais soltas, mais vaidosas, que falassem fácil, que rissem à toa. E eu não era assim. Eu era mais reservada, mais profunda. Isso me fazia sentir um peso, como se eu fosse um fardo, como se eu fosse difícil de amar. Eu me sentia mal, pensava que nunca ia me casar com ninguém. E mesmo com todos os meus sonhos de faculdade, eu queria me casar. Eu queria ser esposa. Queria ter alguém que me chamasse de sua. Queria dar alegria aos meus pais. Queria formar uma família. Isso me doía porque parecia que era um sonho que estava cada vez mais distante. Foi quando papai me abraçou num fim de tarde, com o céu todo cor de fogo, e disse que eu não devia entrar nessa pilha. Que Deus ia me mostrar o caminho, ia preparar alguém para mim, no tempo certo. Que eu só precisava confiar. E ali eu senti algo diferente. Foi como se as palavras dele fossem colocadas direto por Deus na minha alma. Eu senti paz. Fiquei em silêncio, mas a alma se acalmou.
2 semanas depois, o sobrinho do diácono Rodrigo apareceu na nossa comum. Ele tinha se formado, conseguiu emprego na nossa cidade e estava morando com o tio até achar um lugar para ele. Ele era novo ali e todo mundo já começou a comentar. Era trabalhador, educado, tinha boa aparência e vinha de uma família de comunhão. A Irmandade ficou de olho. Mas meu pai, que era muito amigo do diácono Rodrigo, não perdeu tempo. Ele viu ali uma chance e me apresentou. O nome do sobrinho de Rodrigo era Davi. Irmãos, Davi era bem bonito. Alto, com cerca de 1,85 m de altura. Cabelos castanhos escuros, lisos, moreno, pele bonita. Mas o que mais me chamou a atenção foram os olhos. Eram cor de mel, clarinhos, e pareciam brilhar na luz do salão da igreja. Quando o papai me apresentou, eu fiquei até sem graça, me senti retraída, com vergonha, não conseguia nem encarar ele direito. Abaixei os olhos e falei baixinho, mas por dentro eu pensava, como um homem bonito desse vai me notar? Mas, irmãos, Deus ouviu minhas preces. Eu e Davi nos demos muito bem. Ele era muito inteligente além de bonito. Rodrigo contou a papai que Davi nasceu com o dom da palavra. Era um garoto de ouro, nunca se desviou dos caminhos de Deus, sempre foi um exemplo. Na cidade dele, o ministério estava de olho enquanto ele crescia. Todos já percebiam que ele tinha algo diferente, uma firmeza, uma sobriedade, uma luz. Ela é daqueles jovens que já nasciam marcados por Deus. E quando ele falava, as pessoas paravam para ouvir. Nós tínhamos muita coisa em comum. Os mesmos gostos, os mesmos pensamentos. Tanto ele quanto eu fomos criados em um lar cristão extremamente rígido. Não havia muita liberdade ou nem mesmo muita margem para escolhas fora do que era permitido. Por isso, talvez, a gente se entendia tão bem. Quando ele começou a me contar sobre a infância dele, sobre as restrições, sobre as orações em casa, sobre o cuidado com a santidade, eu me via ali também. Era como se ele falasse da minha própria vida. E isso foi nos unindo cada vez mais. Ele me perguntou no que eu queria me formar quando terminasse a escola. Eu fiquei até com medo de falar. Já tinha ouvido tantos comentários negativos, até dentro da própria igreja, sobre mulheres que queriam estudar demais. Mas mesmo assim, com coragem, eu disse que queria ser médica. E pela primeira vez, alguém me apoiou. Ele olhou nos meus olhos e disse que achava lindo, que via isso como um chamado de Deus, que Deus também salva vidas pelas mãos dos médicos. Ali eu senti uma esperança muito grande. Ele tinha me apoiado. Foi se passando o tempo e a nossa amizade foi ficando cada vez mais forte. Ele sempre acreditava em mim, me dava força quando eu achava que não ia conseguir. Me acompanhava para casa depois dos cultos, ficava do meu lado, escutava meus desabafos. Era um companheiro. Mas eu já sentia algo a mais por ele. Já sentia que o amava. E eu mal conseguia esconder. Só que eu tinha muito medo dele não me ver assim. Como eu disse antes, eu sempre tive essa insegurança de não ser muito bonita. Achava que ele só me via como amiga. E aquilo doía. Eu passei mais de um mês orando para Deus todas as noites. Dobrei os joelhos no meu quarto e pedia para que, se ele fosse para mim, Deus confirmasse. Mas se não fosse, que tirasse aquele sentimento do meu coração. Eu tinha medo de me iludir, de me machucar, de quebrar de novo a minha esperança. Mas pedi a Deus com toda a sinceridade, que o meu coração não fosse partido. Foi quando uma das maiores conquistas da minha vida aconteceu. Eu passei em medicina, ia começar a fazer o curso. Eu tremia quando vi meu nome na lista. Era como se tudo que eu tinha orado, estudado, me dedicado, tivesse sido selado com o dedo de Deus. Minha família ficou orgulhosa. Até mamãe, que sempre dizia que isso ia me atrapalhar de casar, chorou de emoção. Mas também brigou com papai, dizendo que agora pronto, eu não ia querer casar nunca mais. Só que papai, com firmeza, respondeu: Deus que quer ela médica. Se ele deu, é porque ele vai sustentar. E eu nunca vou esquecer disso. Mas quem me recebeu com maior alegria foi ele. Davi. No mesmo dia que saiu o resultado, ele apareceu lá em casa com flores.
um buquê amarelo com lilás, eu lembro até hoje. Tocou a campainha, minha mãe foi abrir, e quando eu vi ele na sala, segurando aquelas flores e sorrindo, meu coração quase saiu pela boca. Ele me parabenizou, me abraçou, e ali, na frente dos meus pais, ele se declarou para mim. Disse que não podia mais esconder que me amava, que só estava esperando ter o apartamento dele para me contar. Queria que eu fosse sua esposa e queria pedir a palavra para Deus. Eu chorei de emoção, abracei ele tão forte. Foi como se tudo dentro de mim tivesse encontrado seu lugar. Eu senti que finalmente tinha achado o meu lar. Era isso que ele era para mim, meu lar. Eu amava, e Deus ouviu minhas orações. Minha mãe chegou a dar um grito de felicidade, e papai também. Eles gostavam muito de Davi. Sempre respeitaram ele como servo de Deus, e ver que aquele rapaz que tanto admiravam queria formar uma família comigo foi uma alegria para eles. No próximo culto oficial, nós pedimos a palavra, e ela foi dada pelo cooperador Cláudio. Lembro como se fosse hoje. Ele levantou e disse com firmeza que Deus confirmava o caminho do justo e que os sonhos que nascem no altar são os que têm raiz forte. Eu chorei o culto inteiro. Nosso noivado foi bem rápido. Nos casamos em 3 meses. Foi um casamento simples, com os irmãos mais chegados e nossos familiares. Mas mesmo tendo nos casado, Davi disse que ia trabalhar e queria que eu terminasse a minha faculdade. Que mesmo que a gente tivesse filhos, ele queria que eu seguisse o meu sonho de ser médica. Que o lugar da mulher é ao lado do marido, sim, mas também onde Deus coloca ela para servir. E assim foi feito. Nossa lua de mel foi um sonho mesmo. Tudo que eu tinha orado, tudo que eu tinha esperado, parecia que Deus tinha juntado ali em poucos dias. Eu me sentia amada, segura, cuidada. Davi fazia questão de me fazer sorrir o tempo todo. E mesmo depois que voltamos e começamos a rotina da vida de casados, não mudou muita coisa. Quando estávamos morando juntos, ele trabalhava e eu estudava. Mas mesmo com a correria, a gente arrumava tempo para estar junto. Era café da manhã com um bilhetinho na mesa, almoço com um beijo na testa, noite com um abraço apertado. A gente era um casal bem apaixonado. Com 3 meses de casado, Davi foi chamado pelo ministério para ser ancião. Como eu já sabia, ele era observado desde pequeno. Sempre foi muito respeitado, firme, estudioso da palavra. A escolha dele não foi surpresa para ninguém. E ele ia assumir a nossa comum, pois o antigo ancião Ailton ia ter que se mudar para outra região e assumir outra obra. Aquilo foi a maior honra das nossas vidas. Era Deus confirmando o ministério dele e eu me sentia parte da promessa. Deus estava nos abençoando. E assim foi a nossa vida, sabe? Muito amor, muita fé, muita bênção. Eu engravidei com cerca de 1 ano de casada. Gêmeos. José e Lúcio. Quando recebi a notícia, quase caí para trás. 2 de uma vez só. Eu tremia e sorria ao mesmo tempo. Foi uma gravidez sofrida. Eu passei muito mal, tive enjoos fortes, dores, fiquei muito irritada. E o coitado do Davi, foi ele quem sofreu. Não que eu quisesse, mas as emoções ficaram fora do lugar. Era como se tudo me deixasse nervosa. Qualquer coisa me fazia chorar, gritar, querer fugir. Mas ele aguentou firme, sempre paciente. Foi quando eu estava para ter meus filhos que Davi trouxe a mãe dele para nossa casa. O pai de Davi tinha falecido poucos meses antes e ela estava muito sozinha. Eu mesma pedi para ele trazer ela. Disse que seria bom, que ela poderia me ajudar com os gêmeos e aqui teria companhia para se afastar do luto. Nós duas sempre nos demos muito bem. A gente conversava muito, eu gostava dela. Ela era tranquila, parecia ter um coração bom. Eu queria ajudar, e ela precisava de nós naquele momento tão delicado. Eu achei que estava fazendo a coisa certa. Minha faculdade ficou trancada de quando eu tive os gêmeos até eles completarem 1 ano e 6 meses. Não tinha como estudar e cuidar de 2 bebês ao mesmo tempo. Minha sogra começou a morar conosco assim que eu ainda estava no hospital, em trabalho de parto,
Quando cheguei em casa com os meninos no colo, ela já estava lá. Ajudava com banho, com fralda, com mamadeira, dormia pouco, se dedicava muito. E eu, na época, era só gratidão. No começo estava tudo certo, tudo mesmo. Eu me recuperando, os meninos crescendo, ela sendo apoio. Davi trabalhando muito, mas sempre tentando estar presente. Era uma casa cheia, mas com uma rotina funcionando. Só que depois de um tempo, as coisas começaram a mudar, devagar. Davi me fez voltar para a faculdade, mesmo eu sentindo um peso no peito, um aperto no coração. Eu não queria deixar meus filhos ainda tão pequenos. Sentia culpa, sentia medo, mas ele insistiu. Disse que eu, formada, conseguiria cuidar melhor deles se algum dia ficassem doentes, que ele sabia do meu chamado, que Deus tinha me capacitado e agora era a hora de cumprir aquilo. E foi nisso que eu me apoiei. Eu não queria decepcioná-lo, não queria decepcionar a Deus. Só que a faculdade de medicina tomava muito tempo de mim e a maternidade também. Era aula cedo, prova, plantão, trabalho e em casa 2 bebês me esperando. Tinha dia que eu chegava com o corpo tão cansado que mal conseguia ficar de pé. E Davi, nesse tempo, foi ficando mais distante. Não por maldade, pelo menos era o que eu achava, mas pelo cansaço. A gente quase não tinha tempo de sentar e conversar. Dormíamos separados às vezes porque eu dormia no quarto dos meninos para não deixar eles sozinhos. Aos poucos, a gente foi se afastando. Começamos a brigar demais. Qualquer coisa virava motivo. Eu dizia que podia largar a faculdade, que preferia estar em casa, que isso estava nos fazendo mal, mas ele não deixava. Dizia que não era para isso que Deus tinha me chamado, que eu tinha que terminar o que comecei, que aquela fase difícil ia passar. Mas a verdade é que estava doendo demais. Eu sentia a falta dele, e ele, mesmo ali, parecia longe. Toda vez que eu tentava me aproximar, ele se afastava mais, e eu chorava. Chorava nas madrugadas, ajoelhada, pedindo para Deus me dar direção, porque eu não sabia mais o que fazer, não sabia como lidar. Eu sentia que meu casamento estava escorrendo pelas mãos e eu não tinha forças para segurar. Minha sogra me aconselhava, dizia que isso era fase, que casamento era assim mesmo, que os maridos passam por momentos mais secos, que ele só deveria estar sentindo minha falta. Talvez eu só precisasse ficar um tempo de férias, descansar da faculdade, cuidar mais de mim, que tudo ia melhorar, que eu tinha que aguentar até lá, que nas férias, quem sabe, o clima mudava. Eu escutava tudo e ficava tentando acreditar, porque era o que eu mais queria, que aquilo fosse só uma fase. E assim que minhas férias chegaram, eu fiz um acordo com Deus. Dobrei os joelhos ao lado da minha cama, coloquei a mão no coração e falei baixinho com o Senhor. Disse que se meu casamento melhorasse comigo em casa, se eu visse ele voltando a me amar, voltando a ser carinhoso, eu largaria a faculdade. Eu ficaria. Faria meu papel de esposa e mãe integral. Cuidaria da casa, do marido e dos filhos, porque esse era meu dever. Se fosse da vontade de Deus, Ele ia mostrar. Minhas férias chegaram e eu fiz de tudo mesmo, para dar mais atenção ao meu marido. Acordava mais cedo para preparar o café do jeito que ele gostava, deixava bilhetinhos na roupa dele, fazia as comidas que ele sempre elogiava, cuidava das crianças para ele não se incomodar com nada, deixava a casa um brinco, sempre me arrumava. Mas tudo que eu fazia parecia não adiantar de nada. Ele continuava distante, continuava irritado, continuava brigando por qualquer coisa. Eu tentava conversar e ele me cortava. Eu sorria e ele virava o rosto. Mas eu comecei a perceber que tudo que eu fazia estava errado, porque tudo que a mãe dele fazia, ele amava. Ele elogiava ela demais, dizia que ela estava cheirosa, que a comida dela estava perfeita, que o cabelo dela era bonito, que a presença dela era uma bênção. Sempre exaltava a mãe, sempre com palavras doces. Eu comecei a prestar atenção e vi que ele encostava demais nela. Tocava no ombro, no braço, no rosto, cheirava o pescoço dela quando passava por trás, dizia que o perfume lembrava o da infância.
e com a correria do dia a dia, eu não tinha notado esses detalhes antes. Mas agora, de férias, em casa o dia inteiro, tudo foi ficando claro. Sentei com ela um dia, com o coração pesado, mas querendo entender. Pedi para ela me ensinar a cozinhar como ela, me ensinar os temperos, os jeitos que ela fazia as coisas que ele gostava. Ela me ensinou com paciência, me mostrou os segredos das receitas, me explicou detalhes da cozinha que só quem cozinha há anos sabe. E mesmo com tudo isso não adiantava. Eu repetia a receita e ele dizia que a dela era melhor, que o toque dela era especial. Eu sentia que meu marido não me amava mais, e aquilo doía mais do que tudo. E tudo só piorou. Eu comecei a perceber uns comportamentos estranhos, sabe? Que mães e filhos não têm um com o outro. Pelo menos nunca teve na minha família. Ele encostava demais nela. Não era só abraço. Era o jeito do toque, era o olhar, era o tempo que ele queria passar com ela e não comigo. Ele cheirava ela demais. Às vezes ela sentava e ele deitava no colo dela como se fosse um menino pequeno, mas de um jeito esquisito. Com os olhos fechados, respirando fundo, como se estivesse em paz ali. Como se ali fosse o lar dele. Teve uma noite que isso se confirmou ainda mais. Eu estava muito cansada. Tinha colocado os meninos para dormir, deitei cedo com eles, mas no meio da madrugada acordei com sede. Levantei descalça, sem fazer barulho, para ir na cozinha pegar água. Quando passei pela sala, eu vi. Vi meu marido abraçado com a mãe dele. Eles estavam ali, bem juntos, e por um segundo, eu juro, parecia que eles estavam se beijando. Um beijo de casal, não de mãe e filho. Aquilo me deu um susto tão grande que eu tropecei para trás, bati a cabeça na parede e derrubei o vaso de flor que estava na mesinha. O barulho foi alto, eles se assustaram também. Eu caí sentada no chão. Ele correu até mim, preocupado, perguntando se eu estava bem, me pegou no colo com cuidado para eu não pisar nos cacos de vidro, me levou até o sofá, verificou se eu tinha me machucado. Eu só chorava. Perguntei o que era aquilo. Ele olhou nos meus olhos e disse que eu estava confundindo tudo, que só estavam conversando, que ele estava desabafando sobre o trabalho de ancião, que andava muito cansado com as viagens, os atendimentos, as responsabilidades. Disse que estava falando isso com a mãe, que ela era a única pessoa que ele sentia que entendia ele. Disse que se sentia mal por descontar o estresse em mim, que não era justo comigo, que estava pedindo conselhos. Eu quis acreditar. Ali nós dois nos reconciliamos. Eu disse para ele que podia me falar sobre essas coisas, que ele não precisava guardar nada, que eu era a esposa dele, companheira, que Deus tinha me dado a ele para estar junto nas alegrias e nas lutas também, que não queria ver ele se abrindo com a mãe e se fechando comigo. Mas ele me olhou com doçura e colocou a mão sobre a minha e disse que não queria me sobrecarregar. Disse que eu já fazia demais, que cuidar dos filhos, estudar e ainda manter a casa em ordem não era uma tarefa fácil, que ele queria me poupar, me deixar em paz, que eu já tinha muita coisa para carregar sozinha. Naquele momento, eu quis acreditar e deixei para lá aquilo. Tentei me convencer que tinha sido coisa da minha cabeça, que eu tinha levantado meio sonolenta e confundido tudo, que o abraço era de consolo, que o carinho era de mãe, que nada mais passava de exagero da minha mente cansada. Eu tentei apagar a cena da minha cabeça. Pouco tempo depois, meu marido precisou viajar para fazer o trabalho dele na obra. Era uma viagem longa, de uns dias. Ele foi atender uns cultos e visitar umas igrejas mais afastadas. E foi justamente nesse período que as coisas dentro de casa desandaram de vez. Eu e minha sogra começamos a nos desentender. Tudo que ela fazia me irritava, e tudo que eu fazia parecia incomodar ela. Eu já não queria mais ela dentro da nossa casa. Algo dentro de mim gritava que ela era o motivo de tudo ter dado errado, como se algo tivesse sido plantado na minha cabeça, um incômodo que eu não sabia explicar. Eu não conseguia ter paz com ela ali. Quando ele voltou da viagem, foi briga na certa. Ele dizia que ela não tinha ninguém, que era a mãe dele, que eu devia ter mais paciência, que ela já era uma mulher idosa, carente. Eu dizia que ela não me respeitava, que se metia demais na nossa vida, que eu sentia que ela queria tomar o meu lugar dentro da minha própria casa.
Ele se exaltava, eu chorava e, no fim, como sempre, eu acabava cedendo. Pelos meus filhos, eu olhava para eles brincando na sala e pensava que não valia a pena brigar na frente deles. Então eu engolia o choro e fingia que estava tudo bem. Mas minha sogra ficou mais calma quando ele voltou. Parecia outra pessoa. Abraçava ele com mais frequência, beijava ele no rosto o tempo todo. Passava a mão nos cabelos dele como se fosse um menino pequeno. Eu achava que era só carinho de mãe. Eu não queria mais ver maldade em nada. Eu tentava me convencer de que eu estava sendo injusta, mas algo dentro de mim continuava inquieto, um desconforto, um aviso silencioso que não me deixava dormir em paz. Eu comecei a orar. Dobrei os joelhos no quarto e pedi para Deus uma luz. Falei com o Senhor para me mostrar o que estava acontecendo na minha casa, para abrir os meus olhos, porque eu sabia que tinha algo errado. Pedi para Ele me revelar o que eu tanto não conseguia ver, porque eu sentia, dentro da alma, que havia algo sendo escondido. Eu orava com fé, chorando, pedindo um sinal, e quando Deus é chamado de verdade, Ele responde. Naquela noite aconteceu. Eu sonhei com um varão. Ele era alto, vestido de prata, e o corpo dele brilhava como se fosse feito de luz. Ele entrou no meu quarto, colocou a mão sobre o meu ombro e disse com voz firme mas mansa: eu vim abrir teus olhos, mulher de fé, abrir teus olhos para o acordo que você fez. Eu não entendi de início, mas ele me estendeu a mão. Eu peguei, e naquele instante fui levada. Ele me levava por salas grandes, brancas, frias. Em uma delas, vi uma mesa com uma Bíblia bem grande no centro. Era a Bíblia do meu marido. Eu reconheci pela capa. A mãe dele se aproximava e deixava um papel dentro dela. Eu via claramente ela guardando aquele papel entre as páginas. Meu marido, todos os dias antes de sair de casa, lia aquela mesma Bíblia. Era costume dele. E naquela visão, o varão me fez entender que algo estava sendo escondido ali. Depois ele me levou para outras salas. E ali eu vi o que eu nunca quis ver. Vi meu marido e a mãe dele com carícias estranhas, carícias que mãe e filho não têm um com o outro. Vi olhares, toques, gestos, e fui sendo levada para mais salas, uma depois da outra, e em cada uma delas as cenas eram mais pesadas. Vi ele beijando a mãe dele, vi ele em atos que só casados deveriam fazer. Meu corpo inteiro tremia, e eu pedia para Deus me acordar, mas o varão me segurou e disse: veja o que você precisava ver. Até que cheguei numa última sala, e era o mesmo momento do dia em que eu derrubei o vaso, o mesmo som, o mesmo susto, e ali eu entendi. Aquilo realmente tinha acontecido. Eu não tinha imaginado. Eu tinha visto a verdade, e Deus estava confirmando agora. Acordei num susto, o coração disparado, o quarto escuro. Meu marido dormia ao meu lado. A sogra dormia no quarto dela. Eu levantei devagar, ainda tonta com o que tinha visto, e fui até a sala. Peguei a Bíblia dele. Abri. E lá dentro, eu achei cartas, fotos. As cartas eram dela, escritas com letra tremida, antiga, cheias de palavras de amor. Amor proibido. Dizia que era apaixonada por ele mais do que como mãe, que o amava como um homem. Dizia que ele era igual ao pai e que isso a fazia querer ele como marido. As cartas falavam para ele maneirar comigo, para esconder melhor, porque eu já estava percebendo algo errado. E no meio das cartas vieram as fotos. Fotos dela. Como ela veio ao mundo. Fotos de partes do corpo dela. Eu não consegui respirar. Na hora eu chorei sem parar. E no meio do choro eu agradeci a Deus. Agradeci por Ele ter me mostrado, por ter me aberto os olhos, por ter me livrado de continuar cega. Agradeci por Ele não ter deixado eu largar a faculdade por quem nem me respeitava. Eu acordei o meu marido nos gritos e nos tapas. Eu não pensei, não raciocinei. Era como se algo tivesse tomado conta de mim, como se toda aquela dor e humilhação tivessem criado um monstro dentro de mim. Eu fui até o quarto da minha sogra e arranquei ela da cama pelos cabelos. Meus filhos choravam assustados, mas naquele momento eu não consegui pensar neles.
Só conseguia ver a traição, a sujeira, o pecado. Eu batia tanto nessa mulher que, até hoje, se eu fechar os olhos, consigo lembrar dos tufos de cabelo que ficaram na minha mão. Deus me perdoe, mas eu não estava em mim. Eu tinha sido tomada pela raiva, pela revolta, pela vergonha. Meu marido veio correndo, tentando separar, me empurrando, me xingando, dizendo que eu estava louca. Ele veio brigar comigo por causa dela, enquanto ela chorava no chão, sem conseguir se levantar. Ele gritava comigo e eu gritava mais ainda. Eu joguei tudo na cara dele. Joguei as cartas, as fotos, a verdade que ele tanto tentou esconder. Eu disse que sabia de tudo, que Deus me mostrou, que eu não era mais cega. Eu tirei os dois da minha casa aos chutes, ela com a cara marcada, ele tentando argumentar e eu só gritava para irem embora. Expulsei os dois como quem expulsa o diabo. Tranquei a porta, abracei meus filhos que choravam assustados no quarto e fui para a sala. Me sentei no chão, abracei meus joelhos e chorei como nunca tinha chorado na vida. Mas naquele choro eu comecei a me recompor. Me lembrei que eu precisava ser forte. Por mim, pelos meus filhos. Liguei para os meus pais no meio da madrugada. Minha mãe atendeu e quando ouviu minha voz perguntou o que tinha acontecido. Eu mal conseguia falar, só disse: "Mãe, vem para cá." Ela sentiu o desespero e desligou. Pouco tempo depois, estavam os dois na minha casa. Quando abriram a porta e me viram daquele jeito, descabelada, com o rosto inchado de tanto chorar, minha mãe me abraçou forte e meu pai começou a andar pela casa procurando por Davi. Eu mostrei tudo. As cartas, as fotos da mãe dele, contei do sonho, do varão de prata, do que eu vi. Meu pai ficou irado. Dizia que ia acabar com a vida de Davi, que ele era um monstro. Mas minha mãe conseguiu acalmar ele e me acalmar também. Sentou comigo, me segurou pelas mãos e disse: "Nós vamos te ajudar, filha. Você não está sozinha." Ela perguntou onde os dois estavam. Eu disse que expulsei eles de casa e não sabia onde tinham ido. Ela apenas fez um sinal com a cabeça e disse: "Então, vamos fazer o que é certo." No outro dia, o tio de Davi, o diácono Rodrigo, apareceu lá em casa com o papai. Ele já tinha sido avisado de alguma coisa porque o rosto dele estava sério. Sentou comigo e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei. Ele pediu para ver as provas. Mostrei tudo. Ele folheou as cartas, olhou as fotos e só disse: "Isso aqui é nojento. Isso aqui é o maior pecado que eu já vi. Ele traiu não só a esposa, ele traiu a igreja, ele traiu a palavra." Ele ficou com os olhos cheios d'água. Era como se tivesse sido traído também. Ele me olhou e disse que me levaria ao ministério, que aquilo não podia ficar escondido. Fomos eu, meu pai e o diácono ao ministério. Chegamos lá e contei tudo. Mostrei as provas, contei do sonho, entreguei a Bíblia com as cartas dentro. Os irmãos do ministério ficaram em choque. Um deles chegou a colocar a mão no rosto, visivelmente abalado. Disseram que Deus era justo e que iriam orar, ouvir o Senhor e tomar providência, que o nome de Deus não poderia ser manchado. Depois disso, demorou um pouco para a poeira manchar. Eu fiquei em casa, cuidando dos meus filhos, tentando me refazer. Meus pais ficaram comigo o tempo todo. Mas um dia, meu marido apareceu. Bateu na porta, gritando, dizendo que eu tinha acabado com a vida dele, que eu tinha feito um escândalo, que por minha causa ele tinha sido retirado do cargo de ancião. Ele gritava tão alto que os vizinhos escutavam. Ele tentou vir para cima de mim. Foi quando meu pai entrou no meio. Meu pai empurrou ele para longe e falou com os olhos cheios de ódio: "Se você encostar nela, eu não me responsabilizo. Você não sai vivo daqui. Que Deus me perdoe, mas você não encosta um dedo na minha filha." Meu marido ficou com medo, não respondeu nada. Meu pai falou poucas e boas. Disse que ele devia ter vergonha na cara, que a mulher com quem ele fez isso era a mãe dele e que se ele tivesse um pingo de temor, sumia da nossa frente. Depois disso, ele sumiu. Ele e a mãe desapareceram da cidade. Ninguém mais ouviu falar. Ele ficou pagando pensão para os meninos, coisa que o juiz mandou. Meus pais me ajudaram a criar eles, me apoiaram em tudo. Eu terminei minha faculdade, peguei meu diploma e hoje sou médica. Dou uma vida melhor para os meus filhos. Mas eu só sou médica porque Deus não me deixou desistir. Quando eu ia largar tudo pelo meu casamento, Ele me mostrou a verdade.
Me mostrou que eu não era louca, como eu achava. E mais do que isso, ele me mostrou que ainda tinha uma missão comigo, que era salvar vidas. Se você ouviu esse testemunho até o fim, eu peço, não julgue ninguém pelo que aparenta ser. Somente Deus conhece os corações. A palavra diz que nada ficará oculto aos olhos do Senhor, e foi Deus quem me revelou tudo. Ele é justo, Ele é fiel, Ele cuida de quem o serve com sinceridade. Talvez você esteja passando por uma situação difícil no seu casamento, na sua casa, na sua vida espiritual e não sabe mais o que fazer. Se ajoelha, ora, clama, pese para Deus mostrar, porque Ele mostra, Ele fala, Ele revela. E quando Ele revela, é para libertar. Não deixa ninguém calar a sua dor. E não desiste da sua missão, porque se Deus plantou um sonho no seu coração, Ele mesmo vai te dar força para realizar. Fica firme. O inimigo pode tentar destruir sua casa, seu futuro, sua mente. Mas quando a mão de Deus entra, até o inferno tem que recuar. E se esse testemunho tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu a presença de Deus nessa história, eu te peço com carinho, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e deixa aqui nos comentários o que Deus falou com você através desta palavra. Tem muita gente precisando ouvir que Deus ainda fala, que Deus ainda liberta e que Deus ainda faz justiça. E o seu compartilhamento pode ser o caminho para isso. Que Deus te abençoe poderosamente e até a próxima oportunidade.